Olá meninas, sejam bem-vindas a mais uma live em parceria com Entre Malhas e comigo, Ingrid Fazenda. Hoje vamos costurar juntas esse vestido com tecido bordado. Então já encaminha essa live para aquela amiga que tem que aprender a costurar com você e que é um lookinho novo. E para fazer esse modelo, gurias, então a gente usou 1,5 m desse tecido bordado, que ele tem esse barradinho embaixo e um forrinho de viscose. Então alguns cuidados que a gente tem que ter com esse tecido, por ele ter essa barrado aqui, que eles vêm na auréola, nas laterais do corpo, então a gente vai usar ele no sentido ao contrário ali na hora do corte. Outro cuidado que a gente tem que ter desses tecidos que são 100% algodão, a gente sempre lavar ele primeiro porque eles podem encolher. Então a gente já fez a lavagem desse tecido tanto do tecido bordado quanto da viscose, tá? Porque a viscose também pode encolher, linho, moletom, né? São alguns tecidos que a gente sempre tem que lavar antes, porque eles podem dar uma encolhida. Só que eles são sempre no comprimento que encolhe. Mas como esse tecido aqui, a gente vai usar ele no sentido ao contrário, ele faria o encolhimento ao contrário, ficaria uma peça em um tamanho menor. Então isso iria comprometer a nossa peça, né? Por isso a gente tem que lavar ele antes, por causa de fazer desse sentido ao contrário dele. Cuidados que a gente tem que ter também na hora da compra lá do tecido, né? As meninas da loja sempre ajudam vocês também na escolha do tecido, quantidade, né? Mas a gente sempre vai comprar ele por altura, por sempre o comprimento da nossa peça. Eu sempre falo para as gurias pegar uns 10 centímetros a mais ali de recurso também, né? Porém, como esse é o contrário, a gente vai pegar a nossa circunferência do corpo. Se o nosso modelo tiver muitos recortes, também a gente tem que pegar um pouquinho a mais de tecido, porque cada recortezinho vai acrescentar 1 centímetro em cada lado, né? Então a gente tem que cuidar desses recortes a gente vai usar um pouquinho mais de tecido ali, né? Outro cuidado que a gente tem que ter quando a gente quer que aquele bordado, eles ficam parelhos, que ficam os dois lados iguais. Então acaba consumindo um pouquinho mais de tecido por a gente ter o cuidado de centralizar o bordado. Ou se um ficou vazado aqui desse lado, eu quero deixar vazado desse lado também, para ficarem iguais os dois lados ali do bordado. Tudo vai depender também do desenho lá do bordado de vocês, né? Aqui a gente tinha um lado vazado e outro lado mais fechadinho. Então eles eram muito parecidos, eu não priorizei esse cuidado. Mas se vocês querem que fique um desenho, eu gostei mais de uma flor aqui, quero centralizar ela, quero cuidar para ela ficar nas minhas duas laterais, isso vai consumir um pouquinho mais de tecido também. E lá na loja também, meninas, tem outros tipos de tecido, tem outras cores desse tecido aqui também, e tem outros tipos de tecido que vocês podem usar, como o broderie, que eles têm esse barrado aqui na volta. Tem outra opção com flores também, que vocês podem aproveitar para fazer esse caimento. Então, aqui a gente usou uma viscose para fazer o nosso forrinho, para ele ser um modelinho mais leve, mas para quem quer dar mais estrutura para a peça, também pode usar um tricoline. Então, bora para o nosso passo a passo? Aqui, meninas, a gente vai começar pela modelagem, então. E pra fazer um molde, a gente sempre vai pegar o comprimento da nossa peça mais 10 centímetros de papel, tá? Pra gente ter espaço ali de margem para depois fazer as alterações também. O papel é sempre bom a gente usar aquele lado mais opaco dele pra cima, né? Pra ele não dar dor de cabeça. Essas diquinhas de modelagem, o passo a passo dessa receita do bolo, a gente tem dentro lá da nossa comunidade da costura, que lá tem passo a passo, que a gente vai começar pela linha imaginária, bota meio ombro, tudo que a gente tá fazendo ali agora tem que é a nossa base do nosso bolo, que a gente fala, que é aquilo ali a gente vai seguir para qualquer peça que a gente vai fazer, tá? Então, a gente tirando as medidas do corpo da pessoa, a gente cria aquela base ali, e em cima daquela base a gente vai criar as alterações. Então, ali que eu tô tirando a minha medida, conferindo a minha medida do busto, ó, porque primeiro eu fiz lá a linha imaginária, e agora eu tô fazendo a minha linha do busto. A medida sempre vai ser dividida em 4 partes, porque o nosso corpo, o nosso molde vai estar dividido em 4 partes, porque o outro lado é espelhado. E a gente vai fazer esse molde sempre frente e costas juntos, para facilitar também pra gente. Porque
A gente fazendo ele frente e costas, na hora da alteração ali, fica muito fácil da gente fazer. E agora depois, quando a gente separar esses moldes, também vocês vão enxergar como fica muito mais rápido do que tu ter que fazer novamente, né? E para as costas, sim, tem diferença. O degote é mais fechado, né? O ombro é mais para cima, então tem essas alterações ali que a gente vai fazer também, tá? Então, fiz a parte do meu degote, agora eu fiz ali a parte da minha cava. Eu medi, já achei a minha linha da cintura, né, que é aquela altura de frente que a gente faz. Sempre também cintura por 4. Para fazer a nossa pence ali, a gente vai fazer a pence, até porque o nosso modelo tem uma pencezinha, né? Mas eu sempre falo para as gurias que elas me perguntam, é bom a gente sempre fazer a pence, por mais que vocês não vão usar, tá, gurias? A gente faz a pence porque ela ajuda a gente a fazer alguns recortes também ali na nossa peça. Feito isso, a gente vai começar a analisar o nosso modelo para começar a alterar, que a gente já fez frente e costas juntos ali. Então, eu vou medir primeiro a altura do degote que eu quero. Eu vi ali o meu ombro, o quanto ele é separado, afastado ali do meu pescoço. Vi mais ou menos a medida dele, que ele dá mais ou menos 4 dedos ali afastado do meu pescoço. E eu escolho a largurinha dele. Eu escolhi uns 3 centímetros de largura da alça. Ali no degote eu vou fazer um degote quadrado, então eu vou afastar uns 8 centímetros ele. É como se subisse aquela linha da minha pence ali, né? Então, eu marquei quanto que eu queria do meu degote, da pontinha do meu pescoço, afastei ele uns 8 centímetros ali, para ele dar aquele quadrado. Não posso afastar tanto ele, né, para ele não ficar quase caindo ali do ombro, né? É até uns 12 centímetros. E vou ligar esses pontos, só curvando ele. Posso fazer a mão livre ou posso usar a régua curva também, tá? Para mim fazer aquele decotezinho quadrado. Para fazer as costas também eu vou fazer isso, né? Um decotezinho quadrado. E na frente ali ele tem um recorte. Então, esse recorte eu vou seguir da minha pence, ó. Que ele vai ligar lá na minha alça. Então, eu vou ficar com 2 pedaços separados ali quando eu fizer esse recortezinho frente. Vai ter um recortezinho. E lateral da frente vai ter outro recorte. Então, eu tô desenhando ali em cima. Que é tudo que a gente vai analisando na foto, gurias. Ali na cintura também. Essa cintura dela, ela é uma cintura curvada. Ela era uma cintura mais baixa. Então, eu desci uns 3 centímetros ali e fui curvando ele até encaixar na lateral. E o que a gente vai percebendo, a gente dividindo em 4 partes, fica mais fácil da gente interpretar aquele molde também. Porque ela descia até mais ou menos o vão da cintura. Ele não descia desde lá da lateral. Só dava uma descida a partir da cintura ali. Então, é isso que eu fiz ali. Desci a partir da cintura, eu fiz aquela curvinha ali para fazer aquele detalhezinho. Pode ser reto também, tá? Então, para esse modelo, a cintura e busto eu deixei exatamente o mesmo tamanho que eu quero que ele fique bem certinho, né? Mas no quadril, para não ficar muito justinho, eu afastei ele ali 1 centímetro e vou com aquele afastamento de 1 centímetro até lá embaixo, porque ele é reto, então eu deixei a base bem retinha, mesma medida do quadril, né? Até ali na cintura, como eu vou fazer a minha pence, eu afastei 1 centímetro também, para ele não ficar tão grudadinho, né? Já que esse tecido não tem nada de elastano. E no busto eu deixei exato porque é uma regata, ele não tem manga, então às vezes até acontece da gente ter que ajustar ele ali por ser regata. Mas eu preferi deixar ele exato, né? Porque como é um tecido sem nada de elastano, pra gente testar primeiro. Se achar necessário, depois eu faço o ajustezinho ali no meu busto, né? Então, ali tô vendo os recortes, tudo que eu vou fazer nele. Então, melhor pintar de canetinha, ó, gurias. Vou fazer aquele meu recortezinho da frente ali, acompanhando a pence da frente. E agora eu vou usar outra cor pra gente pintar ele, a lateral da frente, ó. Que eu vou pintar toda a voltinha ali da lateral da frente, cava. Acompanha a pencezinha, que é outra cor. Para fazer as costas, ele tem o degote bem parecido, né? Porque a gente vai usar o mesmo degote ali. O que muda é a pence ali, que ela é mais lá em cima. Para fazer tanto a frente quanto as costas, tá, gurias? Ali agora eu tô fazendo a minha frente, meu ombrinho é mais para baixo, né? Mas eu acompanho praticamente o mesmo. O que muda mesmo ali é a frente. E para a saia também, ó, eu vou fazer ela retinha com aquela forma da pence, fazendo aquela curvinha ali da cintura, né? E para fazer o das costas, eu posso fazer reto ou posso continuar curvo, tá?
Para cortar esse molde, eu posso fazer um molde só, né? Ou preferir até fazer ele, dobrar o papel e separar a frente e costas para vocês enxergarem melhor, já que tem esses recortezinhos ali. E eu vou fazer, afinal, as costas reto e a frente eu vou fazer com aquela curvinha ali na parte da saia, né? Então, pro molde, a gente vai furar toda a volta dele, né? Vou furando primeiro ali as minhas costas, vou furar toda a volta tudo que for colorido, eu vou furar. Então, quando eu furo ali, na parte da pence das costas, que ela é mais alta, ó, gurias. Então, eu vou furando toda a volta dele. Lá na lateral do corpo, eu não preciso furar, só na parte da cintura ali mesmo, porque a parte da lateral e embaixo eu vou cortar, porque os dois são iguais. Então, eu vou cortar os dois papéis juntos. Por isso, eu boto um paninho embaixo ali pra gente furar, né? Usar aquele furador, eu não uso a carretilha, porque eu acho que a carretilha, ela destaca mais fácil, né? Então, eu prefiro o furador, porque não precisar rasgar já o papel ali. E vou cortando os dois papéis juntos, só o contorno de fora, né? Do meu colorido ali que a gente fez a alteração. Feito isso, assim eu consigo separar esses moldes, frente e costas, porque eu já não cortei ali na cintura, porque a minha cintura vai ser diferente da frente das costas. A das costas é reta, né? E a da frente tem aquela curva. Então, eu tô desenhando ali a minha pence, também para ficar mais fácil de eu enxergar, tá? Separei ali um molde, eu já faço a minha pencezinha na saia. E, ó, pra mim ter certeza, eu posso botar o molde em cima também, pra mim conferir e ver se tá certas as medidas. Ali eu escrevi o que era a lateral das costas, o que era a lateral, o que era centro das costas, né? É bom sempre botar aquelas setinhas também, dizendo o que é o sentido do tecido de vocês. Tudo isso para vocês não se confundirem depois. E a frente, agora eu corto ela ali, a minha cintura, na parte curvada, a parte do ombro, que é mais baixa. E agora, quando eu cortar ali na parte do corpo, eu vou cortar na parte da pence da frente, que seria uma pence mais curtinha, né? A das costas que vai até lá em cima. E também vou sempre identificando aqueles moldes, né? Botando que é lateral da frente, lateral, centro da frente, né? Feito os moldes ali, a gente vai cortar o nosso tecido. O tecido ali, tá, gurias? A gente vai sempre usar a orelha com a outra orelha, né, do tecido, para medir primeiro ali aquela quantidade de tecido que a gente tinha, tá? A gente comprou 1,50 de tecido ali. Comprado 1,50 de tecido, sempre a gente colocaria a orelha com a outra orelha. Mas como na orelha ela tem essa bordinha, a gente vai usar no sentido ao contrário. A gente vai botar a orelha com ela mesma, para aproveitar aquela bordinha na parte de baixo do nosso vestido. E vai botar ele bem certinho ali também, cuidando para as ondinhas se encaixarem, tá? Pra gente tirar os moldezinhos ali. Sempre botando o tecido direito com direito ele, pra ficar o avesso ali na parte que a gente vai riscar, já pra gente riscar pence, tudo já ficar tudo certinho, onde que a gente tem que costurar também, tá? Então, como esse tecido ele é mais larguinho, né? A gente comprou a nossa circunferência do nosso corpo. Ali o que eu tô fazendo, tá, gurias? É conferindo a medida do meu vestido. Porque eu peguei um vestido que eu tinha já em casa também, dei uma conferida nele no comprimento, porque eu preciso que esse modelo esteja exato o comprimento por causa daquelas bordinhas, porque depois eu não posso cortar ele e fazer bainha se eu achar muito comprido. Então, eu medi certinho um vestido que eu já tinha e vi que eu queria uns 3 centímetros mais comprido para ficar um vestido bem confortável, assim, né? Então, botei ele 3 centímetros a mais ali do meu molde para ficar já exato. Eu poderia também fazer esse modelo e se precisasse fazer bainha, só que eu teria que desmanchar toda aquela cintura e subir a minha saia, né? Então, para mim não ter esse retrabalho, eu medi exato um modelo de vestido que eu precisava, porque embaixo depois eu não é só cortar e fazer bainha, né? Eu vou ter que tirar toda aquela cintura, vai ter que mexer em zíper também, né? Para fazer essas alterações. Então, eu preferi medir todo ele certinho para ter exato lá o comprimento que eu quero do meu vestido. Feito isso, eu tô riscando ele ali na volta da minha saia e eu risquei ele na parte aberta do meu tecido. A minha dobra tá aqui que eu não risquei ainda. Porque eu tô fazendo as minhas costas e nas minhas costas vai um zíper atrás. Ali também eu tô riscando na volta do meu molde, tanto no centro das minhas costas quanto na lateral das minhas costas,
Risquei toda a volta desse molde, deixei ele exato ali. Lembrando que esse molde, quando a gente faz a base, ele tá exatamente a medida do nosso corpo. Então, agora, quando eu tô cortando ele todo com 1 centímetro maior. Eu posso já riscar também esse molde com 1 centímetro maior. Eu prefiro riscar exato o tamanho do meu molde e depois colocar 1 centímetro, né? Que eu falo aquela fita métrica que já tem no olho, né? Já vai acrescentando aquele 1 centímetro ali na volta na hora do corte. Mas quem achar melhor também pode riscar já com 1 centímetro e vai medindo com a fita métrica. É assim mesmo, gurias. No início a gente passa mais trabalho, né? A gente fala, vai riscando com 1 centímetro ali na volta, até a gente criar aquela fita métrica no olho, que já vai acostumando o olho a sabendo ali o que é 1 centímetro, 2 centímetros, né? Então, tô cortando a lateral das costas agora, da parte de cima, com 1 centímetro também na volta. O que eu posso fazer se eu não quero botar zíper? Eu posso fazer aquela parte de cima ali com um lastex também, porque daí ficaria mais fácil de vocês vestir. Porém, ainda precisaria de uma abertura por causa da cintura ser exata ali do nosso corpo, né? Então, tem algumas alterações para fazer no molde se vocês fizerem isso, tá? Ali, se eu colocasse só o meu molde na dobra, eu ficaria com 2 pedaços menores do meu tecido sobrando, né? Então, eu sempre falo pra vocês, a gente tem que aproveitar tudo daquele tecido. Então, eu trouxe ele só da largura da minha saia ali, pra sobrar um pedaço maior do meu tecido. Porque se eu quiser inventar alguma coisa depois, né, eu consigo aproveitar aquele barradinho, não ia ficar com 2 pedacinhos menores que não ia dar pra nada, né. Então, sempre fazendo aquele aproveitamento de tecido, porque sempre vai dar uma ideia ali pra gente fazer depois, né. Então, risquei na volta daquele meu molde, também cuidando daqueles 3 centímetros a mais que eu tinha acrescentado lá na outra saia. Eu tô acrescentando nessa saia também, porque para eles baterem, né, encaixarem uma lateral com a outra. Então, risquei na volta ali, risquei a minha pence também e tô cortando com 1 centímetro maior na volta. A parte da pencezinha, eu dou aqueles piquezinho bem no risquinho ali da pencezinha, eu dou o piquezinho para poder fazer o desenho do outro lado depois. Ali agora eu tô marcando a minha parte da frente. A parte da frente tem que ter dobra também, igual a parte da nossa sainha, né? O que eu tenho que cuidar, gurias? Ali, se a renda tem um desenho e eu quero que aquele desenho fique bem centralizado, isso tudo eu vou cuidar. Por isso também da gente comprar um pouco a mais. Porque se essas partes que tem um modelo que é com recortes e ela tem esses desenhos desenho da renda é larga e eu quero centralizar ele, às vezes a gente acaba gastando mais tecido, né? Então, ali no meu pozinho de giz acabou. A gente sempre usa talco, tá, gurias? Repõe com talco mesmo, porque daí facilita vocês e ele fica bem fácil de sair também, tá? Então, risco bem na volta exato ali na parte da lateral da minha frente, né? Pra gente cortar agora. Então, aquele centro da frente ficou bem coladinho na dobra e ele tem aquele biquinho, porque para acompanhar aquela saia que tem aquela curvinha. É só um detalhe, é só um charminho na nossa peça, mas é já para vocês entenderem como que faz esse detalhezinho. Às vezes a gente acha assim, ah, não, esse vai ser mais difícil, mas não, aquilo ali é um recorte que é bem simples, é só um detalhezinho de descer um pouquinho mais a cintura, né? Então, recortado ali toda a volta. Isso que sobrou do nosso tecido, ó. Claro, se a gente cuidasse ali para centralizar algum desenho, né? A gente iria usar mais. Mas os dois desenhos são bem parecidos, ó. Até a minha frente vai ficar com uma parte vazada e um fechado, né? Mas se eu quisesse cuidar para ela ficar só o meio, o vazado bem no meio da frente também, eu teria que fazer mais esses encaixes do tecido, tá? Agora ali a nossa viscose, ela tem mais ou menos 1,20 de comprimento, tá? A viscose, sim, a gente pode conseguir usando a orelha com a outra orelha, né? A gente não vai usar no sentido ao contrário, né? E vai pegar aqueles moldes, aqueles tecidinhos que a gente já tinha cortado e colocar em cima, porque a gente só vai cortar na volta. Porque esse o forro vai ser cortado exatamente do mesmo do de fora, tá? Então, pra gente não ter que riscar ali na volta de novo, cortar com aquele, marcar aquele 1 centímetro, né? O nosso forrinho já tá todo marcado. O que eu marquei só foi aquela parte de baixo ali, pra poder levantar ele embaixo e cortar ele retinho.
tá exato o final das nossas bordinhas ali, tá? Por que que eu risco e subo ele? Pra não ter o perigo da gente cortar aquela bordinha ali, né? Então, risca ele e depois vocês sobem com o tecido ali, pra não ter o risco de cortar a bordinha dele, né? Ali tô cortando toda a volta também do meu centro das costas, que vai ter aquela emendinha, né? Porque vai o zíper. Vou recortar também a volta do meu forrinho da lateral das costas, tudo exatamente a mesma medida, porque, gurias, a gente vai fazer 2 vestidos e depois a gente vai unir para fazer o acabamento para ele ficar todo limpinho, tá? Vamos fazer agora da minha frente, olha, que eu tinha comentado para vocês, lá é a mesma coisa que a gente fez lá do nosso tecido de fora. Se eu colocasse ele bem na dobra, ia me sobrar 2 pedaços menores, ó. Então, eu vou trazendo o meu tecido até ele dobrar exatamente da medida ali da minha saia, que assim eu aproveito mais ele, né? E deixando ele bem encostadinho na dobra, porque na frente não tem aquele recorte. Então, feito isso ali da parte da saia, eu já faço o encaixe da parte de cima também. Mas ali em cima, ó, ele não encaixava, ficava numa parte que estava cortado, mesmo virando o meu molde. Então, eu tenho que trazer mais ele. Ele vai gastar um pouquinho mais na saia, mas vai sair ali a parte da blusa. Igual a gente tá aproveitando bastante o tecido que tá sobrando aquela tira ali, se eu quiser aproveitar depois para algum detalhe em alguma peça também, né? Porque esses tons são bem difíceis de encontrar, né? Esse tom de verdinho aí, eu achei lindo, bem verão agora. Então, risquei ali na parte de baixo também para poder subir, para não ter o risco de cortar aquelas bordinhas, né? E o restante eu só vou cortando ele mesmo na volta. Cuidar para mim não cortar aquela dobra lá, porque a dobra da frente, né? Para não ficar aquele recortezinho. Feito isso, tá todos os nossos tecidinhos cortados, tá? E a gente tem que marcar depois a nossa pencezinha ali na volta, né? Porque aquela pencezinha tem que marcar tanto na frente quanto nas costas. E agora a gente vai passar overlock, gurias, toda a volta. Eu tô usando ali uma overlock 4 fios, tá? Mas vocês podem usar também uma overlock 3 fios. Eu já tinha a linha verde, bem do tom, né? A linha de overlock. Mas a da reta eu não tinha. Então, eu procurei um cinza ali que eu achei que combinava mais com ele. Já que não tinha o tom bem, eu só tinha uma linha desse tom de verde, né? Então, eu priorizei essa linha para usar lá na máquina reta, porque é onde vai aparecer mais, né? Como ele é forrado ali, ele não vai aparecer tanto. Por ser forrado, gurias, a gente não precisa passar overlock, tá? Porém, por que que nesse modelo que é forrado a gente tá passando overlock? Porque ele é muito vazado. E daí, se ele é muito vazado, ele vai ficar desfiando ali, né? Então, a gente tem que passar overlock. Então, o que que a gente vai fazer? Passar overlock toda a volta das nossas peças ali, pra depois a gente unir tudo na máquina reta. Então, tô passando overlock toda a volta, tudo separado, tá? Tudo overlockzinho na volta dele, porque esse tecido, lembra que ele era 100% algodão. Então, já que ele é 100% algodão, daí sim que ele desfia mais, né? Então, a gente vai passar o overlock toda a volta dele, fui cuidando para fazendo os parzinhos ali, botando direito com direito também, bem como é que tava, né? E vou passar o overlock no meu forro também toda a volta, porque senão ele vai ficar desfiando, principalmente esse forro ali, que ele é todo, né, de viscose ali, ele vai ficar desfiando. A gente já lavou esses tecidos antes de cortar, né? Então ele já fica um pouco desfiadinho lá nas orelhas, a gente já tem ideia como que vai ser na hora de lavar o nosso vestido, ele ficaria todo desfiando, né? Por isso a gente vai passar essa overlock na volta. Tudo mesmo, tá, gurias? Na saia, na parte do centro da frente, ali, lateral da frente, porque aquele vazado, olha os buraquinhos dele como é muito vazadinho, né? Então, conforme a gente vai lavando, ele vai desfiando ali mesmo, né? E às vezes pega até um recorte bem naqueles vazados, e daí vai ficar desfiando cada vez mais ali, e pode ir abrindo a costura de vocês, tá? Então, por isso a gente vai passar o overlock. Ah, dá pra mim juntar o lateral frente do corpo ali com o centro da frente e depois passar o overlock? Vocês podem também. Porém, o que que eu acho mais fácil? A gente passar o overlock tudo na volta e depois a gente só ficar na reta. Porque se a gente tiver que fazer um ajuste naquela peça, fica muito mais rápido também da gente fazer o ajuste. Porque daí vocês vão só desmanchar a costura reta. A overlock, ela tá ali só para limpar o tecido, ela não vai estar unindo eles. E não precisa, ela não é para reforçar a nossa peça, né? Ali a overlock, ela é só para não desfiar mesmo.
Então, eu poderia juntar ele já junto no overlock? Poderia, mas se eu tivesse que fazer algum ajuste naquela peça, me daria muito mais trabalho eu ter que desmanchar a reta e a over do ter que desmanchar depois só a reta para fazer o ajustezinho. Então, ele dá mais trabalho agora de vocês passarem overlock, porque tem que passar mais pedaços, né, tudo separado, mas eu acho mais fácil do que vocês terem que também ficar passando de uma máquina para outra. Às vezes vocês só tem uma linha, né? Então tem que ficar ali trazendo aquela linha lá da reta para cá. Então eu acho que acaba se tornando mais trabalhoso, por isso facilita a gente passar. Vim na overlock agora, passa a overlock toda a volta. A única parte que a gente não vai passar ali vai ser nas nossas bordinhas lá embaixo, né? Porque já tá pronto o acabamento ali na saia. Eu tô passando na parte da cintura e nas laterais. Na parte de baixo não, na parte que tem as ondinhas. Tá? Na parte da viscose, sim, eu vou fazer toda a volta igual. Por mais que eu faça ali uma bainha vira e revira, né? Eu vou passar o overlock já toda a volta para facilitar, porque conforme a gente vai usando também, ele vai ficando desfiadinho, né? E agora eu vou marcar as minhas pentes ali, marcar bem o avesso do tecido, tá? Então, eu estico aquela minha sainha ali. Vou botar o molde em cima. Já podia ter feito antes também, tá, gurias? Mas eu prefiro já passar o overlock para não ficar ali passando a mão e ele desfiando cada vez mais, né? Então, vou deixar aquele afastamento de 1 centímetro ali, né? E vou marcar a minha pencezinha ali, deixar ela bem reforçadinha. Faço o piquezinho para fazer a marcação do outro lado também. Vocês viram que eu marquei bem, eu frisei bem onde é que acaba ela também, né? Para facilitar na hora de enxergar, porque naquela rendinha ali o vazado fica ruimzinho da gente enxergar. Ali na parte do meu forro também, na parte de cima, eu vou fazer a marcação bem marcando o que é o avesso dele e o que é o centro das costas, tudo para me facilitar lá na hora de eu costurar, tá? Porque daí só bate o olho, já sei o que é avesso e direito, né? E já sei onde é que é o centro das costas e onde que não é. Ó, marca onde que tá ele retinho, que é o meu centro das costas. Onde ele dá mais aquela curvadinha, é a parte que vai encaixar ali com o meu lateral das costas, que faz aquela curvinha da minha pence, né? Então, ali na frente também, ó, boto bem encaixadinha a minha parte da saia, bem na dobrinha, deixando aquele 1 centímetro na lateral e na parte de cima, e risquei a minha pence, ó. Faço a marquinha do piquezinho bem onde é que acabou aquela minha pence, para ela marcar do outro lado. Que assim, quando eu botar o meu molde, eu vou botar ele coladinho lá também, na dobra, e vou deixar aquele afastamento de 1 centímetro ali na parte de cima e já risco ela. E daí assim já fica bem marcadinho, facilita a gente na hora lá na máquina, tá, gurias? E na parte do corpinho ali também, eu já tinha feito a pence de um lado, agora eu viro ela, fiz o piquezinho, vou marcar ela do outro lado também, porque tem dos dois lados da minha saia ali na parte da frente. Então, sempre ó, ficou bem aquele 1 centímetro que a gente tinha deixado, por mais que eu passei overlock, ó. Que vocês têm que cuidar, que não pode comer no overlock, eu falo, né? Não pode ir com fome lá no overlock. A gente vai passar aquele overlock é só para ele não desfiar, não é nada para ajustar ali a peça. Que foi cortando ali, é só fiapinho mesmo do nosso tecido. Porque senão vocês ficam ajustando um lado mais do que o outro, depois não entra na peça, né? Ainda mais que são tecido que não estica nada. Então, marquei todos eles ali bem o avesso e eu vou botar a minha linha agora tudo ali na máquina reta. Na escolha da máquina de vocês, tá, gurias? Tudo isso, escolha da máquina, como passar a linha da máquina, encher a bobina, tudo isso tem lá dentro da nossa comunidade da costura, que a gente fala que é o nosso beabá da costura, né? Então, são coisas básicas que a gente tem que aprender primeiro pra gente fazer uma peça, até pra gente pegar prática, tudo, né? Em tipos de tecido. Esse tecido aqui é ótimo pra gente costurar, porque ele é firmezinho, né? Então, é bem conforme lá as nossas amostrinhas mesmo, né? Isso que dá a mais medo ali, né? É só por um tecido, um valor um pouquinho mais alto do que um tecido tipo um algodão cru, né? Ali, gurias, eu tô cuidando pra trocar a minha agulha, né? Porque tava uma agulha mais grossa. Sempre a gente vai cuidar. Ali é um tecido firmezinho, a gente vai usar um tecido, uma agulha, normalmente um 12 ou 14, tá? E cuidando sempre aquela parte daquele vãozinho da agulha ficar pra trás, né? Pra ela não ficar. Se vocês botarem a agulha virada, ela vai ficar falhando o ponto, tá?
Então, vou passar uma costura da largurinha da sapata, aquele 1 centímetro de costura. Peguei o meu centro da frente com a lateral da frente e vou começar a encaixar de baixo para cima. Ali eu já peguei uma agulha usada, tá, gurias, que eu tinha ali. Então, falhou o ponto. Se falhou o ponto, pode ser a agulha, que a agulha tava rombuda, a gente fala, né, que ela tava com uma quebradinha ali, por mais que seja um tecido grosso. Ele mostrou que tava falhando o ponto, poderia ser a agulha. Então, já fui lá e peguei uma agulha novinha pra gente trocar. Botei uma agulha 14 ali, tá? Vou repassar essa costura bem em cima daquela outra, porque daí ele já não falhou mais o ponto, então significava que era a agulha mesmo. Não era agulha virada, tá? Porque a agulha virada, ele vai embolar a linha. Se a agulha tá falhando o ponto, já que é um tecido plano, que ele não estica nada, não quer dizer que vocês têm que esticar o tecido, porque ele não tem o elastano. Se ela tá falhando, significa que é a agulha que tá rombuda mesmo. Então, eu falo... detalhezinhos, a gente vai acostumando, né? Porque às vezes tá falhando o ponto, significa que vocês têm que esticar mais o tecido, porque o tecido tem elastano, né? Esse não é o caso. Falhou ali, quer dizer que a agulha tá rombuda, tá? Então, ali eu uni o centro da frente com a lateral da frente, sempre vindo de baixo para cima e sempre aquele 1 centímetro de costura, que foi o que eu calculei lá que eu ia gastar 1 centímetro de costura. Vou fazer a mesma coisa agora no meu forro. Botei direito com direito e venho de baixo para cima, vou encaixando ponta com ponta, tá, gurias? Sempre aquele 1 centímetro de costura, porque eu calculei 1 centímetro. Por que eu não posso gastar a mais nem a menos? Senão, se eu gastar a menos, a minha roupa vai ficar muito maior. Porque de pouquinho em pouquinho cada recorte vai dar uma grande diferença no final, tá? E se eu for gastar demais que 1 centímetro ali, ele vai ficar apertado o meu modelo. Porque o tecido não estica nada. Então, isso é os cuidados que a gente tem que fazer, tanto na hora do corte quanto na hora da costura. É milimétrico, né? Então, ficou muito grande. Pode ser que tenha gastado menos do que tu calculou de costura. Como tem muitos recortezinhos, de pouquinho em pouquinho, vai dar bastante diferença no final. Ou, ficou justa demais. Pode ser que gastou demais lá na costura, por isso. Ou pode ser que comeu lá na overlock. Esse tecido é um tecido que não estica nada, ele tem que ser exato ali, já que é um tubinho ali bem certinho no nosso corpo, né? Então, esses cuidados que vocês têm que ter. Então, feito ali a nossa parte da frente, na parte de cima, os recortezinhos, tanto do forro quanto do de fora, agora eu vou fazer a minha pence. A pence, mesma coisa que a gente faz lá na nossa pencezinha da sainha, né? Por isso aquelas pecinhas miniatura, que daí agora fica muito mais fácil de vocês fazerem uma pencezinha. Vocês juntaram pique com pique e foram fazendo aquele Vzinho. Ali eu verifiquei, cuidei. Com uma renda é ruim da gente enxergar bem o finalzinho, né? Uma ficou 1 centímetro maior que a outra. Então, eu venho agora de baixo para cima e encaixo aquela costurinha para elas ficarem exatamente do mesmo tamanho, para não ficar uma pence maior que a outra, né? Ali, como é renda, ela até que não aparece tanto, né? A diferença por causa daqueles vazados ali. Mas quando é um tecido liso, fica gritante quando uma pencezinha fica mais comprida que a outra, né? Mas igual, a gente ajeita ele para ficarem iguais os dois lados à mesma altura. Para fazer a pencezinha das costas também, eu tinha já dado o piquezinho. Por que a gente dá aqueles piquezinhos lá em cima? Porque agora fica mais fácil da gente encaixar pique com pique ali, porque senão a gente não consegue enxergar o outro lado da linha, né? Então, a gente encaixa pique com pique e costura bem em cima da linha, vai fazendo, morrendo aquela pencezinha, né? O segredo, lembra, é sempre a gente sair um pouquinho fora daquela pencezinha e voltar, que daí ali fica bem arrematadinha aquela pencezinha, né? Agora eu vou fazer a parte das minhas costas, na parte de cima também. Botei lateral costas com o centro das costas. Lembrando que aquela parte reta é a parte do zíper, onde ele tem mais aquela curvadinha daquele menor, é a nossa pence, né? Botei o tecido direito com direito também e vou costurar ele também ali 1 centímetro de costura. Já vou limpando aquela peça, tirando aquelas overlock, tá, gurias? Pra facilitar, pra quando a gente já for unindo ele, né? Porque olha quanta sujeira, né, daquela overlock. Vou fazer a mesma coisa ali no outro lado, sempre vindo de baixo para cima, porque aquele meu pedaço do ombro ali, né, ele daquele recorte não tem aquele centro da frente, né, então vem já de baixo para cima para facilitar. Porém, igual, eles têm que bater o mesmo tamanho, né, quem preferir pode fazer também, ali o tecido deu uma enrugadinha, ó, guris. Então eu puxo ele para esticar bem ele, né,
por aquela linha, ela tava repuxando. Então, eu puxo bem ele pra, se ela quiser estourar, ela já estourar agora. Que daí, se ela estourar e vai ficar um pedacinho ali sem costurar, ó, eu repasso ele, daí ali que ficou um pedacinho sem costurar. Ali ela só deu uma repuxadinha, mas não chegou a estourar a costura. Mas às vezes acontece dela estourar, né? Vou fazer a mesma coisa agora ali na parte do meu forrinho. Vocês viram que eu tô... Mesma coisa que eu tô fazendo do tecido de fora, tô fazendo do tecido de dentro também, ó, já repetindo. Então, também direito com direito, que eu fiz esses riscos ali com sabonete na parte do avesso, né? Isso aí, conforme a gente vai manuseando também, depois no passar no ferro, ele já sai tudo esse sabonete, né? Por isso que eu gosto bastante de usar o sabonete, tá, gurias? Por isso a gente não usou também aquele pozinho de giz, porque só ali de ficar batendo, ele já sai, né? Então, quando a gente quer marcas da pence ali, marcar bem o avesso, eu prefiro marcar com sabonete, que daí ele não sai tão fácil que nem o pozinho ali, que a gente marcou aquela volta da nossa costura ali, né, pra botar no nosso molde. Então, ali tô costurando sempre de baixo para cima, sempre dando aquele retrocesso também no início e no fim para eu usar remates, né, para ele não acabar forçando depois e desmanchando aquela costura, né. E vou fazer a partezinha da minha saia também, a partezinha da minha pence. A parte da minha saia, eu posso fechar já na parte do centro das costas, aquela parte que é reta, a parte que é curva é o quadril, né? Então, na parte que é reta ali, eu vou marcar um palmo para baixo e vou deixar sem costura, porque vai encaixar o meu zíper ali depois, tá? E vou já fazer as minhas pencezinhas também. Juntei pique com pique e vou fazer aquele Vzinho ali da minha pence. Sempre meio que sai fora e volta. Às vezes ela vai pegar bem no vazado da renda também, mas não tem problema, vocês seguem costurando. Por mais que tenha o vazado da renda, vocês seguem costurando normal. A linha vai ficar, vocês veem que fica ali a linha toda enroladinha ali depois, tá? Fiz as minhas duas pences ali, sempre conferindo se uma pence bate com a outra, né? Se elas estão do mesmo tamanho. Faço a limpeza ali da peça também. Tá pronta as minhas costas. Tudo eu tô deixando eles prontinhos. Se tivesse um bolso, já ia aplicar o bolsinho também, né? Pra facilitar na hora da gente juntar aquelas peças ali, tá? Tô deixando as peças maiores ali, né? Juntando frente com frente, costas com costas, né? Pra depois juntar a parte de baixo com a parte de cima também. Pra fazer o nosso forrinho, também vou marcar ali um palmo, porém esse meu forro, eu vou deixar ele um pouco mais sem o pedaço sem costurar, tá? Um pouco maior esse comprimento do pedaço ali sem a costura. Então, aquele eu deixei um palmo ali, eu vou deixar um palmo e 3 dedos, que eu virei a mão, marquei a mão aberta, que daí dava uns 3 dedinhos a mais ali sem costurar. Porque para facilitar lá nós na hora de fazer o acabamento do zíper, tá? Então, o forro, quando a gente fecha ele um pouco menos que o nosso tecido de fora, tá? E fiz as minhas pencezinhas, ali agora tá pronto. Eu deixei pedaços inteiros, né, das costas, assim como a frente já tava inteira. Então, eu vou unir frente com as minhas costas. Vou botar lateral com lateral, sempre vindo de baixo pra cima, tá, gurias? Pra encaixar bem a bainha ali. Se sobrar um pouquinho, porque comeu lá na overlock, que já sabe que comeu, daí a gente deixa sobrando ali pra parte de cima, né? Pra depois a gente encaixar lá na parte do corpo. Mas a parte de baixo, pra facilitar, tá bem retinha lá na hora da nossa bainha, tá? O certo não é sobrar, tá? Vocês viram que eu encaixo ele lá na ponta da máquina e encaixo a mão ali na ponta. E ele vai dar exatamente o mesmo tamanho. Por quê? Se a gente cortou os dois juntos, passou o overlock lá tudo sem comer e tudo, é para ele se encaixar. É porque tá repuxando ali, puxando um tecido mais que o outro. Então, vocês cuidem muito isso, que eles têm que se encaixar. Só se vocês lembram que deu uma comida lá no overlock, que não é o certo, né? Mas dá pra dar um jeito ainda, né? A gente fala. Então, vamos juntar agora a frente com as costas na parte de cima, direito com direito, fechei o meu ombro e vou encaixar minha lateral ali também. Sempre aquele 1 centímetro de costura, né? Encaixei, dei prioridade para encaixar a parte da minha cava e o outro eu dei prioridade também da parte da cava na parte do degote ali nos ombrinhos, né? Então, fechei lateral com a outra lateral.
pra formar toda uma blusinha ali. E a parte do ombro também, ó, direito com direito, e fecho sempre aquele 1 centímetro de costura. Dei prioridade para encaixar parte da cava, se sobrasse, sobrava um pouquinho no meu degote, mas é para eles se encaixarem se vocês não comeram nada ali, né, Cris? Feito um corpinho, agora a gente consegue encaixar a parte do corpo com a parte da minha saia, porque eu tô com todo o meu corpo pronto, toda a minha saia pronto, frente e costas. Então, eu vou unir aquela parte da minha cintura. Vou cuidando para ir unindo bem costura com costura, apêndice com apêndice. Eles vão ficar os encaixes bem certinho, tá, guris? Ali nas laterais eu posso afastar uma costura para cada lado para não ficar muito grosso, né? Quando eu tombar também a minha pence, eu posso cuidar se a pence da frente eu tombo para um lado, a pence das costas eu tombar para o outro também, para não ficar os dois pro mesmo lado ali, para não ficar muito grosso, né? E assim também elas se encaixam melhores, né? E nas laterais, cuidar de novo para afastar uma para cada lado, tá? Mas cuidando para vocês puxarem bem para ele encaixar bem nas pencezinhas, porque lembra, os encaixes estavam bem certinho, a pence continuava na frente e nas costas, assim elas vão se encaixar bem certinho as costurinhas, ó. E vai ali o tecido é uma leve franzida igual, eu vou puxar ele, porque é um tecido fininho, né? Puxar pro selinho estourar, né? Eu tenho que repassar ele, mas não chegou a estourar ali a ela. Vou fazer a mesma coisa agora no tecido de fora. Direito com direito, venho de baixo para cima, porque as bordinhas vão se encaixar e a nossa bainha já tá prontinha, né? Fica lindo esse barradinho ali embaixo. E vou encaixar bem pontinha com pontinha, costurinha. Gurias, vocês podem também botar alfinete, né? Sempre botar alfinete ali, os alfinetes de ladinho, a gente fala, né? Isso tudo a gente aprende lá na base, né? Pra encaixar ele ali na máquina, né? Como eu já tenho mais prática, eu vou fazendo na mão. Eu falo sempre que alfinete é vício, né? Quanto mais a gente bota, mais a gente quer colocar. Então, é sempre bom a gente tentando botar poucos alfinetes. Eu colocaria ali uns 3 alfinetes, um na parte de baixo, um na parte de cima e um no meio, né? E fazendo ele se encaixar o restante. Porque se a gente fica enchendo de alfinete, é vício, né? Quanto mais a gente bota, mais quer colocar. E também vocês perdem aquele tempo, bota alfinete, tira alfinete, né? Claro que no início acaba que a gente vai costurar e sobra lá em cima, né? Por isso dos alfinetes, para ele não sobrar. É até a gente acertar a mão e o pé da gente ali, ó. Que, ó, vocês viram que a linha deu uma repuxada, eu vou empurrando aquele franzido ali até ele se estourar lá no final e daí repasso só aquele pedacinho ali. Mas quando a gente vai fazer uma emenda, né? Como uma reforma, tem um buraquinho, vão dar retrocesso, segue a costura e dá retrocesso no final também, para fazer o arremate numa nova costura, tá? Agora a parte do corpinho ali também, parte dos ombros e parte das laterais, tá? Isso é um tipo de acabamento que a gente tá fazendo. Como eu sempre falo para vocês, uma peça a gente pode fazer vários tipos de acabamento, tá? Então, eu tô fazendo 2 vestidos para depois eu unir eles. Mas eu poderia também fazer já forradinha aquele meu corpinho ali, eu botaria o forro já frente com frente, costa com costa, a parte do forro com a parte do de fora, né? E faria que nem o nosso modelo lá do nosso vestidinho, costuraria cavas e degote e depois embutiria pelo ombro. Também poderia fazer assim, esse tipo de acabamento, mas eu acho que daí iria ficar muito grosso ali, né? Na parte do ombro, já que é um ombro fininho, né? Mas se fosse um ombro mais fino que esse, a largura menor de 3 centímetros, quem escolheu fazer uma largura menor de 3 centímetros, eu acho que o acabamento ficaria mais fácil, porque senão vocês não conseguiriam desvirar ele ali, né? Mas como ela é uma alça larguinha, já uma alça de 3 centímetros para mais, eu acho que esse acabamento ficaria mais fácil de vocês fazerem. Então, é aquele negócio que eu falo, cada caso é um caso, tá? Pra gente fazer o acabamento ali da peça. E sim, as costuras vão ficar aparecendo ali, vão pra ficar limpinho o nosso tecido de fora e o tecido do forrinho também. Mas como essa renda, ela é bem fechada, né? Ele não vai aparecer muito aquelas costuras, tá, gurias? Mas, se, claro, se a gente não passasse overlock, ela ia ficar desfiando ali, né? Naqueles vazadinhos. Mas vocês poderiam fazer todo ele sujinho, que a gente fala, né? Ficar aquelas costuras aparentes pelo lado de dentro. Mas eu acho que fica mais bonitinho assim fazer e não vai ficar aparecendo, porque essa renda não é tão vazada assim, né? Então,
Juntei a parte das minhas saias laterais, juntei a parte do meu corpo, igual eu fiz o meu forrinho ali nos ombros e nas laterais. Agora eu tô unindo a parte do meu corpo com a minha saia, a parte da minha cintura. Ali na parte que dá aquela voltinha, gurias, não tem muito mistério. Quando vocês forem unir já a parte da pence da frente com a outra pence da frente, vocês vão ver que é só vocês dar um puxãozinho no tecido ali, bem botando ponta com ponta, que ele já acompanha, porque ele só deu uma leve curvadinha. Não mudou muita coisa, tá? Mudou só lá no recorte, mas ali para costurar não tem tanta diferença, porque compensou. Aquela parte de cima ficou mais compridinha, a parte de baixo ficou mais curtinha, para ela dar aquela leve voltinha. É uma leve voltinha mesmo que ele deu ali, tá? Então, feito isso, ele encaixou todas as nossas partezinhas. Eu já tenho um vestido de forro e um vestido do de fora. Agora eu vou botar o tecido direito com direito, ó. Eu deixei os avessos virados para mim e vou começar a unir pela parte do meu degote. Vou dando aquele retrocesso também ali no início, né? E vou unir bem costurinhas com costurinhas, ó. Venho sempre aquele 1 centímetro de costura, né? Cuidar para aquela minha costura, eu tombar ela pro centro da minha frente, tá? Porque depois isso facilita na hora agora da gente fazer aquela costurinha do meu degote. Porque eu vou usar ela de margem de costura. Então, eu fiz a costurinha, como ele é um degote quadrado, gurias, a gente vai começar lá das costas. Quando eu chego ali perto da minha alça, eu passo 1 centímetro da costura, finco a agulha e vou subir. Mesma coisa que eu fiz agora. Vou subindo ele até lá à frente. Quando eu cheguei na frente, finco a agulha, passo um pouquinho a costurinha, finco a agulha e viro. Vou fazer a frentezinha do meu degote lá. Vou passar aquela partezinha da costura, só encostei ela bem coladinho naquela minha costura que eu tinha feito do recorte. Já finco a agulha ali e vou subindo lá pro meu ombro também. Vocês vão ver que vai dar exato bem do lado daquela costurinha onde tá o recortezinho, tá? Então, fiz ali o meu degotezinho, finquei a agulha também para fazer a parte do meu degote das costas. Feito isso, quando eu desvirar, já vai ficar todo limpinho ali o meu degote. Quem quiser embutir o zíper, não vai deixar 1 centímetro ali abertinho nas duas pontas, tá? Como a gente não vai fazer ele embutido, eu fiz ele já indo até o final o meu degote. Pra fazer agora minhas cavas, tá? Antes, quando eu desviro ele, ele fica repuxadinho ali o meu degote. Então, eu dou aqueles piquezinhos, lembre? Tanto quando for curvado, né, pra ele acomodar o tecido, quanto for quadrado principalmente, porque ele fica bem repuxado ali os cantos. Então, eu dei até 2 piquezinhos, como tem aquele recorte, né, eu fiz para um lado e para o outro, aquele piquezinho, pra ficar mais perto o corte, mais perto da minha costura. Porque daí quando desvira, olha como ele se acomoda bem. Se ele não tá acomodado ainda, não, tá franzindo, quer dizer que a gente tem que ir lá e dar mais o piquezinho. Tá com medo de cortar, né? A gente fala, só vocês vão cuidar pra não cortar o ponto que vocês fizeram agora, senão ele vai desmanchar ali e a gente tem que refazer. Mas feito esse cortezinho, vocês viram como a gente desvira e ele se acomoda bem, ele não fica mais aquele repuxadinho, né? Então tem que cuidar sempre pra gente dar aqueles piquezinhos ali, para ele se acomodar. Sempre cuidar, né, com a tesoura. A gente dá com a grande para não perder o fio da nossa pequena, né? Mas tem que cuidar. Ou corta com a pontinha, eu tô cortando mais com o meio, que tava mais afiado, mas tem que cuidar para não cortar o vestido lá no meio, né? E agora a gente vai fazer o acabamento da minha cava. Eu vou pegar ali por dentro, botei o tecido direito do forro com o direito do meu tecido. Vou pegar ali por dentro, ó, e vou puxar o tecido direito com direito. Porém, eu não posso começar a costurar lá embaixo na minha cava, gurias, porque senão eu vou ter que costurar uma parte e depois eu vou ter que tirar da máquina e costurar outra. Para mim dar sequência na minha costura, eu vou puxando esse direito com direito até eu chegar lá no meu ombrinho, ó. Cheguei na costura do meu ombro, aí sim eu vou começar a costurar. Sempre começando do ombro a costura. Tanto faz ali se eu vou pelo meu lado direito ou pelo meu lado do forrinho, né? Mas eu dou preferência sempre pelo tecido que não estica tanto, porque daí a sapata não empurra, ele não cede aquele tecido, né? Por isso eu botei a parte da renda pra cima e não do forrinho. E vou unindo ponta com ponta. Ele vai ficar, parece que tá tudo embolado, né? Parece que tudo vai dar errado, eu falo, né? Mas vai dar certo, tá?
o que tem que cuidar é botar o tecido direito com direito. Eu tô costurando ali pelo avesso deles e, ó, ele tá todo emboladinho lá pra dentro. Vou puxando todo ele lá de dentro. Por mais que quando eu costuro, ó, ele já vai sair ali aquela parte juntinhas. Mas eu só tô pegando 2 tecidos juntos, não vou pegar aquele restante lá. Vou fazendo toda aquela circunferência ali da minha cava. Ali quando chega na parte da alça, fica um pouquinho mais difícil da gente puxar, porque ele é mais fininho, né? Mas dá pra gente puxar também, gurias. E empurra aquela costura que a gente já tinha feito ali pro lado, porque tu só vai pegar 2 tecidos, tá? Que assim, quando a gente desvira, ele já fica todo limpinho igual o nosso degote. É só porque tem um pedaço mais estreito, que fica um pouquinho mais chatinho da gente passar na máquina. Mas dá também. Por isso que eu disse, quem fizer a alça mais fina que 3 centímetros, vai ter que mudar o tipo de acabamento. A gente vai fazer o mesmo acabamento que a gente faz lá na nossa pecinha miniatura, fazendo igual a gente faz o nosso vestidinho. Pra fazer o outro lado, mesma coisa. Eu botei o tecido com direito e vou começar a unir ele lá na parte da cava, mas eu vou chegar lá na parte do meu ombro, pra dar sequência naquela costura. Porque se eu começasse na minha cava, eu não ia conseguir fazer a circunferência lá na parte do ombro, porque é muito pequeno. Por mais que fosse um ombro mais largo, não dá, gurias. A gente tem que começar pela parte do ombro. É como um colete. A gente fala aqueles coletes de pelinho que a gente faz no inverno, lá com forrinho de cetim também. A gente vai fazer o mesmo acabamento, tá? Pra ele ficar limpinho ali na minha cava. Então, vocês viram que um acabamento a gente vai repetindo sempre ele. Então, mas é vários tipos de acabamentos que a gente tem, né? Mas uma peça a gente vai usando aquele acabamento de novo. Então, a gente faz aquele acabamento ali no colete, faz esse acabamento quando vai fazer uma regata, né? Tá fazendo dessa forma de fazer 2 vestidos e depois unir. Ou vocês podem fazer daquela forma que a gente faz o vestidinho, né? Então, são formas que vocês têm de fazer o acabamento da peça. Isso tudo a gente tem que pensar antes, pra gente não ter que ficar desmanchando a nossa peça, né? Com a prática, vocês vão vendo que vocês vão bater o olho e já vai ser, esse eu vou fazer esse tipo de acabamento, sabe? Claro que no início, né? Quando a gente inventa alguma peça, acaba dando, esse acabamento não vai dar certo, então tem que mudar o tipo de acabamento, né? Com a prática, vocês já vai facilitando. Por isso é bom essas aulas que daí vocês já vê também, esse tipo de acabamento ficou melhor para esse modelo de peça, né? Então, ali feito as nossas cavas e o nosso degote, ele já ficou todo limpinho, ó. A nossa parte ali do nossa cava de degote, agora a gente vai botar o nosso zíperzinho, tá? Pra botar aquele zíper, vocês podem fazer ele limpo também, né? Ou a gente pode fazer ele sujinho, a gente fala, né? Cuida pra encontrar bem costura com costura. Tô pegando o direito do meu zíper com ao direito do meu tecido, né? E eu poderia fazer ele abraçando aquele forro, que daí ele iria ficar limpinho, o zíper ia fazer um sanduíche dele, né? Mas eu vou fazer ele sujinho ali, porque eu acho que é uma maneira mais fácil, já que tem tantos recortes ali, né? Essa peça para deixar ela mais fácil ali para vocês, tá? Mas como ele é aberto lá embaixo, vocês poderiam fazer ele de abraçar ali, que facilitaria ali de fazer o sanduíche, tá, gurias? Mas esse zíper também, ele não é tão do tom ali do nosso tecido, né? Por isso eu vou fazer ele sujinho, pra ele não ficar aparecendo ali nos buraquinhos também da nossa renda, tá? Então, eu botei o meu tecido, o zíper direito do zíper, com o direito do meu tecido, né? É bom sempre deixar a peça do lado avesso, que facilita ali na hora de vocês unirem. E vou botar bem pontinho com pontinho, pegando os 2 tecidos. Eu tô pegando o tecido de fora e o tecido do forro, tá? E vou costurando até o meu máximo ali dele, tá? Eu já troquei a sapata ali, botei uma sapatinha de zíper, tá? E eu tô fazendo aquela costura só pra firmar ele ainda. Ele não tá ficando invisível, tá, gurias? Só pra firmar ele pra facilitar. Feito isso, eu cuidei pra aquele plástico, vai ficar bem na pontinha ali. Tudo isso tem lá no nosso beabá da costura, tá, gurias? Só relembrando como vocês botam aquele zíper. Tem que ficar aquela sobrinha mesmo de tecido ali do zíper, que é onde, a partir dali que ele tranca, né? Então, é a partir dali que vocês vão começar a unir o zíper. Vou marcar ele do outro lado, com o zíper fechado, direito com direito. Cuidar, muito importante agora, quando tem esse recorte da cintura, pra eles se encontrarem. Então, eu vou segurar bem ali naquele recorte, posso botar alfinete também. Vocês viram que até pra botar o zíper, mas a gente não precisa de alfinete. Claro, isso é com a prática. Mas, senão vocês botam não vão encher de alfinetes, eu falo meia dúzia de alfinetes, né? Botei o direito do zíper
com o direito do meu tecido e venho costurando de baixo para cima agora esse zíper, também só para firmar ele, ó. Cuido para encontrar bem as costurinhas ali, cuido também ali o plástico ali em cima, né, para ficar exato, o mesmo tamanho, e vou encaixando ele. Cuidar para não puxar demais aquele tecido, ele ficar firmezinho ali no zíper, porque senão quando vocês tiram, ele ondula, quer dizer que vocês estão puxando o tecido, daí ele fica ondulado. Tá? Ali depois a gente vai fazer aquela dobrinha nos cantinhos e já fica o acabamento do zíper. Então, um a gente veio de cima para baixo, o outro a gente vai de baixo para cima, né? E agora, assim que a gente vai deixar ele invisível, lembra, a gente vai empurrando aquele dentinho pro lado e bem encostadinho usando aquela sapatinha de zíper. Isso também, né, gurias? A sapata que vocês usam de zíper, existe mais de uma sapata, né? Então, a sapata que vocês usam de zíper, tudo isso facilita que tudo isso a gente mostra lá na nossa base lá da costura, né? Porque é peças que a gente tem que ter lá para facilitar, né, na hora da gente fazer a nossa peça, a nossa sapatinha, né? Então, fez ali aquela costurinha rente ao zíper, que ele já ficou invisível, ó, e ele ficou sujinho pelo lado de dentro, né? Porque aquele nosso zíper vai ficar aparente no nosso forro, né? A gente não vai fazer ele limpo. E vamos fazer aquela dobrinha ali na parte de cima para segurar aquele tecidinho que tava sobrando ali do zíper, ó. Que daí ele já fica bem encaixadinho ali. Para ele dobrar pro lado, depois na hora de a gente fazer o nosso pesponto, a gente já segura ele do ladinho também, tá? Então, feito o zíper ali na parte de cima, agora que a gente vai fazer ele na parte de baixo, ele finalizar ele. Ele já tava bem no finalzinho, ó, gurias, porém ali de um ladinho, ele não tava tão coladinho no zíper. Então, eu vou pegar ele, vou afundar mais aquela costurinha ele ali, para ele ficar só um lado do zíper, não tava tão rente. Então, eu refaço aquela costurinha ali, só naquele pedacinho. Por mais que a gente tenha prática, né? Ali, às vezes, acaba um saindo um pouquinho mais, ainda mais quando é o finalzinho ali, né? Então, a gente acaba refazendo aquela costurinha ali, ó. Mas ele é bem chatinho de fazer ele pertinho, tá, gurias? Porque já tá muito tecido ali, tudo embolado, né? Por isso, a gente já faz aquele corte, aquela costura que a gente tinha deixado de fazer, ela um pouco mais, um pedaço um pouco maior. Porque daí, agora, eu empurrei a minha agulha pro outro lado e vou ir rente ao zíper, um pouquinho antes de onde ele estava afastado ali, que é onde eu acho que tá bom a minha costura, e vou colocar bem coladinho no zíper e vou vindo aquela costurinha, morrendo ela ali no final. Por que que eu vou morrendo? Não vou seguindo reto, porque ele é forrado, então eu não posso seguir reto ele ali. Mas eu vou ir morrendo ele porque antes eu já tinha feito aquela costurinha, então ele vai dar certo, ó. Ele ficou bem retinho, não vai ficar aquele biquinho na bunda, né? A gente fala. Se a gente fosse fazer a costura ia ficar do forro ali suja, eu ia seguir reto aquela costura ali do zíper, tá? Porém, como essa já tava pronta, aquelas costurinhas, eu vou ir morrendo ela, que daí assim ela já limpa ele ali e fica bem coladinho no zíper, né? Aquele zíper, como é mais comprido, a gente só passa uma costurinha nele e depois passa o isqueiro, ó, gurias, pra ele não ficar desfiando. Vocês podem também cortar, fazer aquela dobrinha, né, pra costurar ele ou botar um tecidinho ali também pra fazer o acabamento do zíper, tá? Mas é bom sempre a gente passar aquela costurinha pra se correr o zíper, né? É aquela costurinha segurar. Ali eu tô passando aquelas minhas costuras do degote e da cava, porque esse tecido fica bem gordinho, né? Ele fica mais grossinho, então só pra assentar mesmo ele ali pra facilitar. Até ali na parte de trás também eu vou passar ele. Cuidar, é só dar uma leve passadinha, porque eu acho que é melhor a gente ajeitar lá mesmo na hora de fazer o pesponto, tá? O ferro, gurias, eu gosto bastante esse da Cadence, que vocês sempre me perguntam. Ele é bem leve, né? E ele sai bastante vapor. Isso que a gente tem que cuidar bastante ali na hora da escolha do nosso ferro, né? Agora a gente voltou lá pra máquina reta e vai fazer o pesponto pelo lado direito, já deixando dobradinho aquele zíper, abre o zíper, né? E deixei ele dobradinho, fazendo o mesmo efeito dele. E vou fazer a mesma costura que eu tinha feito lá antes, unindo o forro com o de fora. Eu vou fazer agora pra ficar um pesponto larguinho. Eu prefiro fazer ele larguinho porque eu acho que fica mais bonito ali, assenta mais, já que é um tecido mais grosso, tá? O que a gente fala, tecido fino, pesponto fino, tecido grosso, pesponto grosso, né?
que eu acho que fica mais harmônico, né? Mas hoje em dia não tem mais um padrão, né? Vocês podem ir pelo de preferência. Mas uma dica é que o pesponto grosso, ele é mais fácil do que o pesponto fininho, que a gente tem que usar o internozinho da sapata, né? Mas como esse tecido é mais grossinho, ele fica mais gordinho, eu acho que assenta melhor ali a nossa costura fazer um pesponto larguinho, tá? Então, vou fazer aquelas mesmas costuras que eu tinha feito antes, unindo o forro com o lado de fora. Veio da largurinha da sapata, quando chegar ali, passa um pouquinho a minha costurinha para fincar a agulha e virar. Sempre lembrando da gente fincar a nossa agulha ali, né, para não dançar aquele tecido e assentar bem ele. O que eu tenho que cuidar agora? Empurrando bem aquele vãozinho, ó. Vocês viram, por isso que eu não passei bem ele, só dei uma assentada no meu tecido, né? Porque eu acho que se a gente vincar errado lá no ferro, dificulta mais aqui na hora da gente costurar, tá? Ali, ó, pelos buraquinhos, ó, ele fica saindo os fiapinhos, então a gente já puxa ele ali e corta. Imagina se a gente não passasse overlock, né? Então, vamos fazer todo aquele pespontinho da largurinha da sapata. A gente vai fazer esse pesponto tanto na volta da nossa cava, quanto na volta do nosso degote, né? Pra assentar bem eles ali, até para aquele forro ele não ficar virando, né? E sempre pelo lado direito, tá, gurias? Pesponto é sempre pelo direito, que é o lado que vai ficar aparente. Por isso também que eu dei prioridade para deixar essa linha pro lado de fora, para essas costuras que vão ficar aparentezinhas, né? A cava, vou começar sempre pela parte de baixo do braço ali, empurrando bem o meio também e da largurinha da sapata fazendo toda a circunferência dela. Empurrando bem o vãozinho ali, pra ele não ficar gordinho, né? E pra assentar bem aquela costura pra aquele forro não ficar virando. E assim eu vou seguindo toda a voltinha da minha cava ali. Daí a parte de cima já vai estar toda prontinha. Ali o zíper, gurias, a gente foi com ele até lá em cima, porque também tem gente que faz de botar aquele ganchinho na ponta, né? Eu acho que o ganchinho é mais para quem não deixa aquele pedacinho sem costurar, né? Ou para uma peça que tem que facilitar a gente na hora de fechar. Vou fechar sozinha ali uma calça, né? Uma saia. Daí eu seguro com o ganchinho e depois facilita para mim fechar o meu zíper. Mas pro vestido ali não tem muito porquê, né? Então dá pra mim, não precisa botar o ganchinho, dá pra mim só com ele até o fim, tá? Que facilita a gente daí, não precisa botar aqueles ganchinhos. Vou fazendo toda a circunferência ali da minha cava. Cuido pra emenda sempre ficar escondida embaixo do braço, sempre fazer aquele pesponto pelo lado direito, né? Feito ali os pespontos, tá pronta a parte de cima, só falta a gente fazer a nossa bainha do nosso forro, que assim a gente finaliza já a nossa peça. Porque ali, gurias, quando tu tava costurando, ó, acabou a linha de baixo. Então, vamos ter que botar ali toda a linha da máquina de novo, né? Tirar a linha da máquina pra encher a bobina. Acontece, né? Por isso, essas peças, quando a gente vai fazer, eu acho sempre bom encher duas bobinas, né? Que daí ali no meio tu não tem que ficar tirando a linha ali e recolocando, né? Claro, a máquina industrial, ela já vai enchendo ali junto, né? Mas pra quem tem a máquina doméstica, eu sempre costurando na doméstica, que é o que a maioria das alunas tem, né? Até por questão de espaço, investimento no início, né? E para mostrar para vocês que como uma doméstica dá para fazer muita coisa também, né? Então, ali feito a costurinha, a gente vai emendar ela ali, né? Naquele pedacinho. Posso desmanchar todo ele, mas ele não vai aparecer se eu botar bem em cima a minha costura, tá, guris? Botei a costurinha bem em cima e continuei ela, dei retrocesso só no final. Não dei retrocesso no início ali no pesponto, para ele não ficar aparecendo aquela emenda, só eu emendei uns 2 centímetros antes, que daí ela já vai ficar reforçada, tá? Então, ali na parte de baixo, eu vou passar uma costurinha na bainha da largurinha da sapata, que é uma costurinha de guia que a gente fala, né? Parece que não tá fazendo nada, né? Só tá fazendo uma costurinha na volta. Cuidar também pra dar aquela esticadinha, né? Pra aquele tecido, ele tem um pouquinho de elastano viscose, né? Pra ele não estourar. Feito isso, eu vou fazer aquela bainha vira e revira. Então, eu vou dobrar bem na costura que eu fiz ali e redobrar bem onde acabou o meu tecidinho, que daí ele já vai dando a margem bem certinha, todo ficar do mesmo tamanho, como se criasse uma fita métrica ali, eu falo, né? Que a gente não precisa usar alfinete também, não precisa ir lá dobrando todo, passando no ferro, que eu acho que facilita, a gente já fica tudo ali na máquina também, ó. Só vai dobrando e redobrando aquela costurinha. 1 centímetro pode ser aquela costurinha, né? Dobra e redobra 1 centímetro.
Ou vocês podem dobrar uma bainha de 2 centímetros e fazer ele sujinho também, aquela overlock aparecendo, também pode, mas eu acho que fica mais bonitinho assim, porque daí fica limpinho dos dois lados, né, a bainha. E assim já tá finalizada a nossa peça, costurar sempre bem na bordinha em cima, que daí ele não fica erguendo também aquela bainha, né. E agora só o acabamento dos fiozinhos mesmo, a gente limpar aquela peça, que assim ela já tá prontinha, porque dá bastante sujeira, dá bastante linha, né, tem bastante costura esse modelo aqui, que ele tinha bastantes recortes, né, e com o zíperzinho ali também, ó. Eu deixo pra cortar tudo no final, tá, gurias? Aquelas linhazinhas, ela volta em bola ali no início, mas agora a gente puxando ela, e ela já sai o emboladinho e a gente só finaliza cortando bem rentezinho. Cuidar pra não cortar a peça de vocês ali. E assim finalizamos mais uma live, gurias. Espero que tenham gostado do passo a passo. Vou deixar aqui embaixo o link para vocês adquirirem esses e outros tecidos ali no site da Entre Malhas. Então esse tecido aqui, eles têm umas 5 cores, né? E tem outros tipos de tecido também, que eu gosto bastante lá da loja, porque eles têm diversos tipos de tecido e cores também, diversidade de cores. Então, por exemplo, um tecido ali que a gente escolhe o tom de rosa, lá tem uns 3, 4 tons de rosa, né? Então por isso que eu gosto bastante lá da loja, que assim a gente consegue também na escolha do nosso tecido, por exemplo, um vestido de formatura, né, que vocês querem um tom de rosa lá e precisa ser aquele tom específico, lá tem mais tonalidades para vocês escolherem também. Vou deixar aqui embaixo também o nosso link da nossa comunidade da costura, onde lá explico detalhadamente cada processo de como fazer um detalhe numa peça, que são as nossas pecinhas miniatura que a gente faz primeiro, para adquirir uma prática para depois fazer as peças em tamanhos reais, né? Então lá a gente aprende bolso, zíper, aprende a parte da modelagem, tirar as medidas do corpo e criar aquela base ali no papel, né? Aquela nossa receita de bolo. E tem também aulas gravadas com moldes disponíveis para vocês baixarem. Então, passo a passo de como eu estou fazendo uma peça e para vocês baixarem do PP ao GG também. Então, na próxima aula trarei um novo modelo. Um grande beijo, até a próxima. Não esqueçam de deixar o like de vocês e de comentar o que acharam desse vídeo. Tchau!